Agora, a Cíntia Marcucci. As mulheres são mais criteriosas na avaliação das suas empresas ou não há diferença marcante entre a opinião feminina e masculina? Ótimo. Olha, na realidade, nas pesquisas do mundo todo, ainda a gente vê uma diferença do resultado de se quebrar homens e mulheres. O grau de, vamos dizer, de confiança, né, de satisfação das mulheres ainda é um pouco abaixo, mesmo entre as melhores. 1, 2, às vezes 3 pontos abaixo. E por quê? Não é porque as mulheres são mais exigentes, é porque ainda, infelizmente, a mulher ainda precisa brigar mais pelo seu espaço. Isso está evoluindo muito, né? Eu vou te dar um dado muito interessante. Em 97, quando a gente fez a primeira pesquisa no Brasil, o número de mulheres, entre as 100 melhores, né, o número de mulheres em cargos de chefia era de 11%. Apesar da população ser quase meio a meio, né, só tinha 11% dos 97. postos de chefia ocupados por mulheres. No ano passado, em 2009, esse número evoluiu para 33%. Ou seja, uma evolução sensível, 3 vezes em cerca de 10 anos. Então, as mulheres estão ocupando mais espaço, estão sendo chamadas para postos de chefia. Porém, 33% ainda não é 50%. Claro. Ainda tem uma diferença. Mas a pergunta da Cíntia, você acha que elas são mais criteriosas na avaliação? Não, então, é isso que eu queria explicar. Então, não é que ela é mais exigente. Como ela ainda tem que disputar mais, você pegar duas pessoas na mesma posição, né, um homem e uma mulher, em geral a mulher ela tem mais tempo de estudo, tem mais tempo de casa, tem mais diplomas, tem mais formação. Ou seja, ela teve que brigar mais para chegar no mesmo lugar. E com salário ainda menor. Ainda existem diferenças. Tá? Então, por isso que o grau de confiança, o grau de satisfação da mulher ainda é menor. Na hora que isso estiver mais equilibrado, essas diferenças tendem a ser minimizadas. Ótimo. Então, agora a pergunta do Inovatio. Quais as relações entre o processo de inovação e a satisfação dos colaboradores? Isso, a gente comentou um pouquinho na pergunta anterior, né, que existe uma relação muito forte entre você conseguir desenvolver um bom ambiente de trabalho. Isso significa que as pessoas têm mais espaço para se manifestar, mais espaço para colocar os seus, né, fazer aflorar os seus talentos, e com isso, naturalmente, essas organizações se tornam mais inovadoras. Então, na hora que você faz a pesquisa, percebe oportunidades de melhoria, estimula a melhoria desse ambiente, essas empresas tendem a se tornar mais inovadoras. Né? Por isso que eu citei o exemplo da 3M e da Google, né, que são campeãs de inovação, e estão entre as melhores para trabalhar. Então a relação é muito forte. Falando um pouquinho da geração Y, qual o desafio de gestão para esse grupo e como eles se encaixam nas pesquisas? Tá, ótimo. Bom, então nós temos uma geração chegando aí com características muito diferentes, né? Características de agilidade, de multiprocessamento, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, em mídias diferentes. Então, e essa geração está vindo e daqui a pouco vai estar ocupando posições importantes dentro das organizações. Então, mais uma vez, né, eu tenho que criar ambientes que eu consiga receber essas pessoas. Né? Talvez vão ter empresas que vão correr mais e vão acelerar os seus processos para trazer mais essas pessoas, outras talvez vão caminhar um pouco mais devagar porque tem um perfil de organização cultural diferente. O que eu acho que é importante nessa edição é o seguinte: as diferenças entre gerações sempre existiram. Nunca existiu uma geração como a geração Y. A geração que veio antes dela tem um conjunto específico de características, a anterior também, e assim por diante. Com a geração de maio de 68, em relação à geração anterior, era uma geração completamente diferente. Então você imagina os gestores daquela época, né, vendo os estudantes na rua, fazendo passeata, barricadas. Como é que eu vou absorver essa mão de obra na minha organização? Então as diferenças de gerações sempre existiram. Qual a característica das melhores empresas para trabalhar? Elas conseguem tratar muito melhor as diferenças. Elas conseguem ter no seu ambiente, né, pessoas de várias gerações, e isso como um fator positivo de estimular esse ambiente de trabalho. Então, de novo, cada geração é diferente uma da outra, mas as melhores empresas elas conseguem trabalhar com gerações diferentes ao mesmo tempo. Da mesma forma que ela trabalha com pessoas de idades diferentes, trabalha com homens e mulheres, são grupos diferentes, né, que têm anseios diferentes, mas as melhores empresas conseguem
ouvir melhor esses grupos, né, e ver o que pode fazer, inclusive diferenciadamente para cada um desses grupos. Tá ótimo, vamos lá, mais uma pergunta, agora Edson Menezes. Qual o principal motivo que leva as empresas ainda a proibir o uso de redes sociais? A confiança nos colaboradores ou a segurança de informação? E deixa eu complementar, o uso de redes sociais é um dos quesitos de gostar da empresa onde se trabalha ou não influencia? Não, eu acho que é o seguinte, cada empresa tem os seus mecanismos de comunicação. Como eu falei, um é conversar, outro é falar, pessoalmente, por escrito, internet. Deixa eu te pedir para vir um pouquinho mais para cá, para você conseguir olhar um pouquinho mais de frente para o nosso público. Tá, ok. Então, cada empresa cria suas formas de comunicação, cria suas formas de ouvir as pessoas e falar. Para algumas empresas, né, incorporar redes sociais nesse ambiente já é uma coisa natural. Outras talvez vão levar um pouco mais de tempo. Mas, de novo, depende um pouco do seu público, né? Você consegue pensar em algumas empresas em que uma rede social ainda não é uma ferramenta que talvez faça sentido para toda aquela massa, mas aos poucos elas vão entrar. Outras ao contrário, né? Se ela não utilizar a rede social como um dos canais, as pessoas vão achar, pô, que empresa que eu estou que eu não posso trabalhar com uma coisa que faz parte da minha vida. Então, primeiro, as empresas têm que estar atentas ao que está acontecendo no mundo, prestar muita atenção e sempre fazer adequação ao seu modelo cultural. Mas então, cada vez mais, né, esse tipo de ferramenta vai ser um recurso importante na comunicação diária. Agora, claro que tem empresas preocupadas com uma série de coisas, inclusive com a segurança, né, e não só por causa de rede social, por causa do mundo tecnológico que a gente tem hoje, de invasão, mas isso também nós temos, né, os procedimentos para cada vez mais cuidar dos aspectos de segurança. Tá certo. E para finalizar, quais são as principais mensagens que você passaria para os funcionários que queiram contribuir para melhorar a posição das suas empresas no ranking? Então, eu diria que acho que não deve ser um objetivo, né, das pessoas melhorar a posição no ranking. O objetivo deveria ser, eu quero ter cada vez um melhor ambiente de trabalho. Para isso eu quero participar das pesquisas, eu quero responder, eu quero dizer o que eu acho, eu quero dizer o que está bom, né, que vamos manter, eu quero dizer o que ainda não está no ponto adequado, eu quero dar as minhas sugestões. Essa é a grande forma de contribuir. E eu diria que naturalmente as empresas que fizerem isso, ouvirem e conseguirem trabalhar com esses resultados, naturalmente elas vão melhorando o seu ambiente de trabalho. Então tem que tomar cuidado, porque se eu colocar que a minha meta pessoal, né, é colocar a empresa no ranking, eu posso talvez gerar alguns distúrbios. A gente falou um pouco da questão das auditorias que a gente faz. Mas se eu tiver uma vontade sincera de melhorar o meu ambiente de trabalho, eu como funcionário da empresa, ou como líder, ou como presidente, ou como trainee, a maneira é estimular o diálogo, estimular a conversa, estimular a comunicação, dizer o que está bom, o que está ruim e trabalhar juntos e fazer um plano de ação. Então o que nós vamos fazer nesses próximos 3 meses para melhorar esse aspecto que a gente viu que não está bom? Os chefes não estão ouvindo, os chefes não estão tomando decisões sem compartilhar. Então vamos melhorar esse plano, esse ponto. Vamos gerar um plano para melhoria. E eu diria que naturalmente a empresa vai criar um melhor ambiente de trabalho. Né? Talvez vai entrar num ranking como esse, como eu te falei, que ele está muito disputado. Né? Tem muitas empresas participando, então ele está muito disputado. Então as empresas que estão figurando nas listas são empresas que estão fazendo um trabalho muito grande há muito tempo. Tá certo. Tá? Rui, muito obrigada pela sua participação e mais um videochat aqui no portal HSM Online. Ok, muito obrigado a todos. Obrigada a todos vocês que participaram, que enviaram as perguntas. E lembrando que na semana que vem, dia 24, nós vamos promover mais um videochat. O assunto vai ser finanças pessoais. Já vá preparando as suas perguntas. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e até lá, portal HSM Online, o melhor conteúdo de gestão.